Olá, hoje é segunda-feira, dia 13 de abril, começa agora o Panorama. E na edição de hoje você vai ver o que muda na rotina do atendimento de dentistas durante a pandemia. O governo de Minas anuncia o Bolsa Merenda, que ajudará crianças de famílias em situação de extrema pobreza. No Panorama pelo Mundo, você vai ver como anda a rotina das pessoas no Faro, em Portugal. Veja ainda a história de um símbolo nacional do Brasil que é comemorado no dia 13 de abril e também como os shows na onda das lives estão movimentando a rotina das pessoas atualmente. Então fique ligado, o Panorama está no ar. Mais de 1.300.000 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo, contabilizando cerca de 113.800 mortes pelo Covid-19. O Brasil tem mais de 20.700 casos confirmados da doença e 1.223 óbitos. E em Minas Gerais, são 806 confirmações. Em Caratinga, até o fechamento desta edição, havia 101 casos em investigação e 8 internações. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, conferiram as obras do primeiro hospital de campanha, financiado pelo governo federal, exclusivo para o atendimento de pessoas com coronavírus. A unidade, que fica em Águas Lindas, Goiás, servirá de modelo para Manaus e outras cidades. A capacidade é de 200 leitos e ficará pronta em 15 dias. Como tem uma desassistência, o governador me apontou e eu tinha que fazer o primeiro para poder medir entre eu dar a ordem, entre a firma vir, encolher o terreno, fazer a infraestrutura, fazer a terraplanagem, montar e me entregar, quanto tempo leva, parafuso por parafuso, quanto custa, para eu poder saber, ter um bom parâmetro, porque amanhã eu já vou dar ordem para fazer o primeiro em Manaus. Manaus é uma cidade que está entrando em colapso. Então esse daqui é o piloto, é o 01 dos federais. Mais de 2.500.000 brasileiros inscritos no Cadastro Único receberam o auxílio emergencial de R$ 600 no primeiro dia de pagamento. Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, falou que só pelo CAD Único serão beneficiadas 14.290.000 famílias e que os pagamentos estão divididos em 3 grandes grupos, R$ 600, R$ 1.200 e R$ 1.800, dependendo da composição familiar. Além disso, outros 28 milhões de brasileiros que fizeram o cadastro para abrir automaticamente uma poupança digital vão receber a partir da quarta-feira desta semana. Vai ser processado ao longo desse final de semana para, a partir de quarta-feira, a gente começar o pagamento efetivo ou a transferência sem nenhum custo para os bancos privados, onde essas pessoas colocaram a sua conta lá no aplicativo. Famílias de baixa renda inscritas no programa Tarifa Social não vão precisar pagar conta de energia elétrica pelos próximos 3 meses. A medida provisória assinada na última semana já está valendo. A isenção vale para quem consome até 22 kWh por mês e vai de 1º de abril até 30 de junho. Concedemos também a isenção do pagamento da conta de energia elétrica aos beneficiários da tarifa social por 3 meses, atendendo a mais de 9 milhões de famílias que tenham suas contas de até R$ 150. O INSS já começou a receber atestado médico pela internet sem necessidade de perícia. O documento pode ser enviado pelo site ou aplicativo Meu INSS. O Instituto também autorizou a antecipação no valor de R$ 1.045 para segurados que solicitarem o auxílio-doença. A concessão se dará sem a realização de perícia, enquanto perdurar o regime de plantão reduzido de atendimento nas agências da Previdência Social. Para quem já usa o aplicativo, é preciso baixar a atualização e para quem não tem, o app está disponível para Android e iOS. Em Caratinga, os padres Moacir, Marlone e Reginaldo percorreram as ruas em carreata na noite do dia 11, sábado de Aleluia. A intenção desta união foi levar o Santíssimo Sacramento ao encontro dos fiéis, sem promover a aglomeração de pessoas. Padre Moacir estava em um carro de som, com cantos relacionados à Eucaristia.
Neste momento de quarentena por conta do coronavírus, as missas seguem sem a presença do público e os fiéis têm sido orientados a acompanhar as celebrações pelas redes sociais. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus... Mesmo em tempos de distanciamento social, alguns tratamentos e procedimentos odontológicos não podem ser interrompidos. O Jornal Panorama conversou com uma profissional da área que compartilhou um pouco da sua atual rotina de trabalho. Olá, eu sou a doutora Tayane, cirurgiã dentista. Vim trazer para vocês umas informações sobre como está funcionando a desinfecção no consultório em meio a essa pandemia. Inicialmente, o paciente recebe o álcool em gel na recepção para higienizar as mãos. Dentro da sala, a gente também usa o álcool 70 para fazer a desinfecção da cadeira, dos equipos, dos motores de alta e baixa rotação, das seringas de água e ar, dos sugadores, nos lugares onde o dentista toca, para mexer na cadeira, para poder pegar no refletor. Nesses locais, então, a gente está fazendo a desinfecção com álcool 70 e também proteção com as sacolinhas. Esses são alguns dos cuidados que estão sendo tomados diariamente nos consultórios odontológicos. Neste período de pandemia que acomete todo mundo, é necessário redobrar a atenção nos atendimentos. Qual o tipo de paramentação mais adequada para nós profissionais da área da saúde? No caso de máscaras, a máscara N95, o uso do óculos de proteção, o uso do gorro descartável, o uso da viseira. A viseira não está sendo tão exigida, mas eu particularmente estou gostando de usar ela, porque ela evita que gotículas de saliva tenham contato direto com a gente, com as vias respiratórias do profissional. Então ela protege bastante. Além disso também, a gente está usando um avental de proteção em cima do jaleco a cada atendimento. Alguns procedimentos odontológicos são indispensáveis. Apesar de alguns casos necessitarem de atendimento imediato, um determinado grupo é considerado de risco. Pessoas idosas, diabéticas, hipertensas, que têm problemas pulmonares, problemas respiratórios, pessoas que têm imunidade baixa, crianças. Esses são os grupos que a gente indica não frequentar o consultório. Pessoas que devem sim ficar em casa. Quanto mais a gente evitar ficar circulando, certamente a gente vai conseguir juntos vencer esse problema aí que todos nós estamos enfrentando. Então, vai essa orientação para vocês. Se você puder esperar um pouco mais, vale a pena. Bom? Já para quem necessita fazer um tratamento dentário, porém não é de extrema urgência, também deve seguir as orientações dos profissionais. A gente está pedindo para o paciente aguardar um pouco mais, se puder, para poder esperar essa situação normalizar um pouco. Eu estou atendendo os pacientes de tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal. Alguns casos meus são mais complexos, então eu acho que ficar um tempo muito grande com o curativo não vale a pena, não vai ter um prognóstico favorável. Eu estou atendendo também pacientes que estão com dor, então eu estou dando prioridade para esses pacientes. Os pacientes que têm uso de aparelho ortodôntico, que às vezes está incomodando, também estou dando prioridade para esses pacientes. Estou atendendo normalmente alguns pacientes? Sim, estou. Mas esse atendimento está sendo de acordo com a escolha do paciente. Ele quer ser atendido, então a gente atende, porém não é o mais indicado. O mais indicado é os tratamentos eletivos serem adiados um pouco mais até que essa situação normalize um pouco. O dentista está ligado diretamente à saliva do paciente, que é a principal transmissora do Covid-19. Os profissionais relatam ainda uma dificuldade em encontrar equipamentos de proteção individual. Eu não posso deixar de relatar aqui para vocês também a dificuldade que a gente está tendo de encontrar os materiais necessários, que é a máscara N95. Eu estou me adaptando até que a minha chegue, estou usando 2 máscaras de proteção e também o avental, que são os EPIs, sobre o jaleco. Eu não estou encontrando também para comprar por agora, só na internet, ainda demora para chegar, então eu estou usando um jaleco por paciente. Então, é a forma que eu encontrei de trabalhar, atender as emergências e me proteger.
Crianças que vivem em extrema pobreza em Minas Gerais poderão contar com uma ajuda financeira extra durante a pandemia do coronavírus. O governo do estado vai disponibilizar o Bolsa Merenda para auxiliar essas famílias carentes. Pelos próximos 4 meses, 380 mil crianças mineiras de famílias de baixa renda receberão R$ 50 mensais. A medida foi anunciada pelo governo do estado como forma de compensar a impossibilidade de se oferecer alimentação nas escolas fechadas devido à pandemia do coronavírus. Para receber o benefício, cada família deverá ter uma renda média por pessoa inferior a R$ 89 por mês. Com a crise do coronavírus, milhões de crianças deixaram de frequentar as escolas. E para boa parte dessas crianças, as escolas eram um dos principais locais de alimentação. E com isso, muitas das crianças que iam até a escola e tinham esse lanche, essa merenda, deixaram de ter essa oportunidade. E em Minas Gerais, nós mapeamos 380 mil crianças de famílias que vivem na extrema pobreza, ou seja, com uma renda per capita inferior a R$ 89 por mês. E essas crianças, a partir de agora, irão receber o Bolsa Merenda, um cartão para cada criança que terá direito a R$ 50 mensais para poder compensar essa perda da merenda que ela fazia na escola. A preocupação é com o fato de algumas dessas crianças terem na merenda escolar a única refeição do dia. Com isso, o governo se juntou ao Ministério Público de Minas Gerais e à Defensoria Pública em busca de soluções para a situação. Tenho certeza que esse valor minimizará o sofrimento dessas famílias, que são as mais impactadas por uma crise como esta. Geralmente é onde o pai e a mãe trabalham no mercado informal e sentem com muito mais intensidade este momento que é difícil para todos nós. E é obrigação do Estado tentar amenizar o sofrimento dessas famílias mais atingidas. O financiamento do projeto terá a contribuição do Ministério Público Mineiro, que disponibilizou quase 31 milhões para a ação. O recurso foi adquirido a partir de um remanejamento das contas do MPMG, com aval da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Estado vai custear R$ 30 por aluno e o Ministério Público de Minas Gerais vai repassar outros 20. Estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Educação na construção de saídas, na construção de soluções para a educação em Minas Gerais, mesmo nessa crise. E uma preocupação que nos chegou desde o início foi a crise da merenda, porque todos nós sabemos que as crianças se alimentam nas escolas. E em Minas Gerais foram catalogadas 380 mil crianças vivendo abaixo da linha de pobreza, como disse o senhor governador, com uma renda per capita de R$ 89 por família. Isso é muito grave, e numa situação de suspensão das aulas, essas crianças ficam praticamente sem ter o que comer. Então, foi feita essa demanda, foi levada para o Estado, que apresentou os números. Não haveria condições, infelizmente, do Estado bancar sozinho essa demanda, esse projeto social necessário, e consultando consultando o Ministério Público, eu estive avaliando o nosso orçamento e solicitamos um sinal verde, digamos assim, do próprio Estado e da Assembleia Legislativa. Eu conversei pessoalmente com o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, que nos deu esse sinal verde para remanejarmos o orçamento do Ministério Público. E conseguimos, por meio desse remanejamento, conseguimos
30 milhões e 400 mil reais, 30 milhões e 800 mil reais para empregarmos nesse projeto. Então é uma solidariedade institucional importante nesse momento para uma política pública essencial. O benefício será distribuído por meio de Vale Alimentação, mas o governo ainda não deu detalhes sobre cadastramento ou distribuição dos cartões. E o Panorama pelo Mundo de hoje nos leva até Portugal para sabermos como anda a rotina das pessoas por lá. Olá, meu nome é Érico Oliveira, eu moro aqui em Portugal, trabalho com vendas e sou brasileiro, morando em Portugal há 9 meses. E o que eu tenho visto em relação ao coronavírus aqui em Portugal, a maioria dos comércios estão fechados agora, as pessoas estão em casa. O horário dos mercados foram reduzidos e foram colocados também horários específicos para pessoas que estão em grupos de risco. Por exemplo, alguns mercados adotaram que meia hora depois do horário que vai fechar para o público normal e meia hora antes do horário do público normal será destinado para pessoas acima de 65 anos, o que ajuda a diminuir o contágio dessas pessoas, né, o contato dessas pessoas com possíveis pessoas infectadas, pelo menos para amenizar a questão do grupo de risco. A gente só sai para coisas extremamente necessárias, o horário do mercado diminuiu, a quantidade de pessoas que podem entrar no mercado também diminuiu. Então, são fatores que eu acho que ajudam bastante a amenizar a questão da proliferação. E assim, o espírito das pessoas aqui é um espírito assim, bem consciente em relação a toda essa epidemia, a todo esse problema que está acontecendo. As pessoas elas abraçaram a questão da quarentena, né? Elas estão em casa, elas estão respeitando, só que assim, sempre há um pouco da preocupação do que vem depois e como que isso vai ser resolvido, né? Mas esperamos que tudo dê certo e é isso. Estamos aqui em casa, cada um nas suas casas e sempre resguardando. Para ir no mercado, a gente tenta não ir muito em grupo, a gente manda um só e vai no mercado. Quando chega, lava as mãos com sabão, com água e também com álcool. A gente está tentando diminuir ao máximo o risco de contágio em relação a isso. Graças a Deus aqui em casa nós não temos nenhuma pessoa necessariamente no grupo de risco que foi informado, mas isso não impede que a gente tenha que também nos conscientizar e fazer a nossa parte e tentar também, né, diminuir a forma de contágio o máximo possível. Então é isso e muito obrigado. Você sabia que hoje, dia 13 de abril, é comemorado o Dia do Hino Nacional Brasileiro? Vamos contar agora um pouco da história desse símbolo do Brasil. Em eventos esportivos, militares, científicos e sociais, lá está ele. O hino nacional brasileiro é um dos 4 símbolos oficiais que representam o nosso país, de acordo com o artigo 13, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os outros símbolos são a bandeira, o brasão de armas nacionais e o selo nacional. A música foi composta por Francisco Manuel da Silva e a primeira execução pública aconteceu na noite de 13 de abril de 1831, no Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Por isso, a data foi escolhida para celebrar o hino nacional. Até aquele momento, o hino considerado símbolo nacional era o que hoje conhecemos como Hino da Independência, cuja música foi composta por Dom Pedro I. O novo hino passou a vigorar quando o imperador abdicou do trono em favor do filho, que viria a ser coroado anos depois como Dom Pedro II. Nos 189 anos de existência, o hino sofreu mudanças na parte instrumental e principalmente na letra. A que cantamos nos dias de hoje foi composta em 1909 pelo poeta Joaquim Osório Duque Estrada.
Ele escreveu os versos seguindo um estilo literário chamado parnasiano, que utiliza metáforas e palavras rebuscadas. Por isso, a letra é um pouco difícil de entender e de memorizar, mas tem uma beleza única. E o hino, sempre ouvido em silêncio e posição de respeito, levanta uma dúvida nas cerimônias. Pode-se aplaudir depois da execução? Bom, na lei que oficializa o hino nacional, número 5.700 de 71, não existe nenhuma informação a respeito. Mas a convenção é aplaudir somente quando a música foi tocada ou cantada ao vivo. E agora vamos conferir a previsão do tempo para Caratinga e região. Para esta segunda-feira, a expectativa é de sol com algumas nuvens, mínima de 16 e a máxima esperada é de 27 graus. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens, sem chuva, mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Quarta-feira, de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 15 e a máxima pode chegar a 28 graus. As já conhecidas lives têm procurado animar as pessoas que estão em casa ao redor do mundo. Artistas de diferentes gêneros têm aquecido as redes sociais e entretido os fãs atualmente. Na região de Caratinga, muitos cantores também aderiram à ideia. Padrão. Vou começar a girar. Já tem plateia pra você. No carreiro, já. Ainda não existe a vacina para o coronavírus, mas para a quarentena, a cada dia surgem mais e mais alternativas e a música é uma delas. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é a pessoa embaixo aí, ó, feliz. Deixe de lado esse baixo astral. Em quarentena desde 10 de março, os italianos estão utilizando as varandas e janelas de seus apartamentos para se comunicar com os vizinhos através de canções populares. No Brasil, os cantores têm feito lives que arrastam a multidão. Não, espera. Eu quis dizer batido recordes de visualizações, sendo super assistidos na web. Devido ao que está acontecendo aí no mundo todo, a gente resolveu fazer essa live sem músico, sem banda, pelo fato de aglomeração de gente, aglomeração de pessoas, né, e visando a segurança de todos. Eu queria falar para todo mundo que a gente está com saudade já, né, de cantar, né? Com certeza, isso aqui é um motivo muito especial para a gente estar levando para vocês um pouco dessa saudade que a gente tem de cantar para vocês. Estou muito feliz mais uma vez, quero dizer que estou muito feliz que vocês estão aqui, estou suando. Depois uma toalhinha para mim aí, por favor, alguém? Obrigada, viu? Além das transmissões online, tem muito músico alegrando a vizinhança. Em Caratinga, os cantores também têm inovado, com um vozeirão danado, carisma, simpatia, beleza, alto astral e sofrência. Ok, a cantora Lorena Soares, mesmo que de maneira virtual, tem mantido contato com os fãs e interagido através das lives. Olá, eu sou Lorena Soares, sou cantora, moro aqui em Caratinga e aqui eu faço meu trabalho, né, em barzinhos, eventos particulares, casamentos e outros. A gente ficou muito assustado com essa situação, né, que a questão da Covid-19,
que a gente teve que cancelar ou adiar os nossos eventos, né? Eu, por exemplo, tive alguns eventos cancelados de março até maio, já estão cancelados, infelizmente, sem previsão de remarcar. E a gente, por mais que tenha um trabalho fixo, fora, a gente conta com esse dinheiro, que é o dinheiro que a gente ganha com a música, né? Esse extra que pra gente é muito importante, nós que temos famílias. Então, assim, eu como cantora e vendo também os outros profissionais da música fazendo essas lives, eu resolvi também fazer uma live, foi há 2 semanas, foi muito bacana essa live, foi muito prazeroso para mim estar dentro da minha casa e poder cantar para as pessoas que gostam do meu trabalho. Então, assim, acredito que esse projeto que está sendo feito, todos os músicos do Brasil, né, que estão fazendo essas lives, têm recebido um carinho muito especial do público, né? Então, assim, as pessoas que assistiram a minha live foram muitas, eu fiquei até surpresa e fiquei muito feliz com o resultado e com a interação, né, de todos os que assistiram. E como a gente não tem ainda previsão de quando tudo isso vai acabar, né, quem sabe não vem mais lives por aí. Gostaria de agradecer essa participação especial no Panorama Caratinga e mandar um beijo para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tava bem de boa, tava tocando, decidi ganhar você. Não é só de imaginar você fazendo assim, roladinha, a noite toda só. Estamos chegando ao final desta edição. Você pode seguir acompanhando as notícias nas nossas redes sociais e também participar do Panorama enviando sua mensagem para nosso WhatsApp. É o 339 9836 2813. Muito obrigado pela companhia, tenha todos uma ótima semana e amanhã a gente se vê por aqui.